Ele não sabia o que fazer. O Espírito Santo capacitou. O Espírito Santo nos reveste de poder. Ah, pastor, mas eu ouvi alguém falar, e era gente importante, falando que isso é só no tempo dos apóstolos. Quando morreu os apóstolos, acabou. Não é verdade. O livro de Atos dos Apóstolos, ele registra as coisas que estavam acontecendo fora só dos 11 apóstolos. E aparece pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo bem depois disso. Não foi só no dia de Pentecostes que houve o derramamento do Espírito Santo, até porque Jesus diz que é a promessa do Pai dele. Qual é a promessa de Deus sobre o Espírito Santo? Que o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne. O que Pedro fala sobre o Espírito Santo na sua primeira pregação? Pedro fala, essa promessa é para vocês, para os vossos filhos e para quanto Deus chamar. Então, não é só para aqueles 11 que foram batizados com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é para vocês. Uma das grandes provas disso é que continuou havendo derramamento do Espírito Santo na história. Um dos grandes derramamentos do Espírito Santo na história aconteceu a partir de algo que aconteceu na Inglaterra em 1738. Na Inglaterra, 24 de maio de 1738, um homem que era teólogo, ele tinha estudo, muito mais do que Pedro, né? Pedro estudou com Jesus 3 anos, né? E John Wesley era pastor anglicano, teólogo. Ele tinha um grupo de discipulado que foi apelidado de metodistas, mas ele estava restrito ao seu ambiente lá na Inglaterra, na cidade dele. Ele ele tinha o seu grupo de discipulado, ele tinha a sua igreja e ele dava aula em faculdade. E acabou a influência desse teólogo chamado John Wesley. Era o grupinho de discipulado dele, era a igreja onde ele pastoreava e eram os alunos da faculdade que ele dava aula, ponto. Ele não tinha influência mais nenhuma. No entanto, dia 24 de maio de 1738, ele estava indo numa reunião de oração e estudo, um outro grupo que não era um metodista, era um grupo que ele fazia parte, e muito sem vontade, diz ele, mas tem que ir, né? Fazer o quê? Eu preciso ir, mas não estou com vontade de ir. E lá, enquanto estavam fazendo um estudo sobre a carta de Romanos, ele sentiu o coração dele aquecido. O coração dele não é aquecido, como se estivesse pegando fogo o coração. Ainda bem que ele não era assustado, senão ele ia pensar que estava tendo um ataque cardíaco. Ele sentiu o coração dele abrasado, o coração dele incendiando. E ele entendeu que nós vimos, né, ontem, que Deus testifica no nosso coração, no nosso espírito, que nós somos filhos dele. Ele sentiu isso, que Jesus tinha perdoado ele, que Jesus tinha apagado seus pecados e que estava concedendo a ele vida eterna. Ele sentiu isso e ficou muito feliz, muito feliz. E a partir dessa experiência com o Espírito Santo, a partir dessa experiência do coração aquecido em 24 de maio de 1738, John Wesley não se limitou mais ao seu grupinho de discipulado, os metodistas. John Wesley não se limitou mais a dar aula na faculdade. John Wesley não se limitou mais a pregar na igreja em que ele pastoreava. Não. Ele passou a ser o grande evangelista do século XVIII, um dos maiores evangelistas da história. Ele percorreu a Inglaterra inteira, o Reino Unido inteiro, a cavalo, pregando. Não só isso, aonde ele levava e o Espírito Santo tomava as pessoas, existiam transformações sociais. Alcoolismo, caiu o alcoolismo graças à ação do Espírito Santo a partir das pregações de John Wesley e dos metodistas. A educação melhorou no país, problemas sociais foram resolvidos, a escravidão as pessoas começavam, quando recebiam o Espírito Santo, elas alforreavam de escravos, os seus escravos, elas libertavam seus escravos, tudo pela ação do Espírito Santo, e a ação do Espírito Santo ultrapassou a Inglaterra, chegou em vários lugares da Europa, foi
de navio para os Estados Unidos, né? O Espírito Santo foi de navio através dos missionários metodistas que chegaram nos Estados Unidos e varreu o mundo todo. Foi chamado o Grande Avivamento Metodista. Então, como alguém pode dizer que o Espírito Santo agia só nos 11 apóstolos que receberam o Espírito Santo há 2000 anos atrás? Não, ele continua atuando na história. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo te concede poder não só para enfrentar os problemas do dia a dia, mas para ser um grande instrumento de Deus. Tu pode ser o grande instrumento de Deus, assim como John Wesley foi o grande instrumento de Deus no século XVIII. Tu pode ser o grande instrumento de Deus no século XXI. Se o Espírito Santo, se tu deixar o Espírito Santo te revestir. Porque a promessa de Deus, recebereis o poder de ser de vós o Espírito Santo, que é a promessa do Pai. A promessa do Pai é que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, não só sobre 11, como algumas pessoas pensam, sobre todas as pessoas. O Espírito Santo te reveste. E se tu já foi revestido pelo Espírito Santo um dia, o Espírito Santo te renova. Porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Deus te renova, te dá poder, não apenas para enfrentar os problemas que tu tens passado, não apenas para enfrentar as angústias que tu tens vivido, mas te dá poder para fazer diferença aqui onde tu está e até os confins da terra, para fazer diferença na tua geração, para fazer diferença no século XXI. Assim como John Wesley, revestido do poder do Espírito Santo, provocou o grande avivamento metodista no século XVIII, que transformou não só o lugar onde ele estava, mas grande parte do mundo, né? Chegou o efeito do avivamento metodista de 1738, que começou em 24 de maio de 1738, também o Espírito Santo te reveste de poder para te fazer diferença em Constantina, em Canhada Funda, em São José, no Distrito Alto Uruguai, na segunda região, em todo o Brasil e até as confins da terra. O Espírito Santo te reveste para que tu faça diferença na tua família. O Espírito Santo te reveste para que tu faça diferença no teu ambiente de trabalho. O Espírito Santo te reveste para que tu faça diferença na igreja onde que tu congrega. O Espírito Santo te reveste de poder para que tu faça diferença na comunidade onde tu vive e no tempo em que tu está vivendo. Essa promessa é para ti, é a promessa de Deus. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, para te testemunhar do que Deus tem feito na tua vida, que Jesus tem feito na tua vida, em todos os ambientes que tu estás. Essa promessa é para ti. E eu quero orar para que isso aconteça na tua vida, fazendo